Muito boa noite, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Fica Conosco, Senhor, aqui da comunidade de São João Batista, na cidade de Jardim de Egípcio. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que possamos pedir a intercessão de Nossa Senhora para que a mensagem do Evangelho frutifique em nossas vidas. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infunde, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz, à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, meus queridos irmãos, agora a gente vai refletir na passagem do Evangelho que está contida em Mateus, capítulo 13, do versículo 31 e 35. Convido a você também que possui Bíblia, que possa pegar também para a gente acompanhar a leitura. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para que se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus irmãos, o Evangelho, o título dele hoje é O grão de mostarda torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Aqui Jesus começa a falar como é o reino dos céus. Como a gente pode compreender que de fato se dará o reino dos céus. O modo como Jesus ensina as multidões, prega sobre o reino de Deus, sempre foi através de histórias. Eu acredito que algumas pessoas já devem ter se perguntado por que Jesus não vai diretamente ao ponto, não fala o reino de Deus é isso ou aquilo. Mas ele utiliza de parábolas para que as pessoas entendam. A maioria das pessoas, as mais estudiosas, às vezes não compreendiam. Eu acredito que Jesus utilizava as parábolas como que o reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Possivelmente as pessoas que trabalhavam no campo iriam compreender melhor a forma, o porquê de Jesus estar utilizando essa parábola.
O reino dos céus é como uma semente que o homem planta no campo. Mas só que a gente tem que entender uma certa forma. Ele também utiliza a parte da parábola do fermento, que a mulher pega e mistura na massa para fermentá-la. Mas eu acredito que a mensagem principal que a gente deve entender é que o reino dos céus é uma coisa simples, principalmente de se buscar e de se entender. Mas é necessário uma ação nossa para a gente conseguir. Para a mulher ter a massa fermentada, ela precisa do quê? Ela precisa pegar a porção de fermento, colocar na proporção da farinha e mexer até que a massa fique fermentada. Da mesma forma, o homem do campo, para ter acesso ao reino dos céus, ele precisa plantar a semente no campo, cuidar para que aquela semente possa crescer e fazer como acontece aqui. Ele usou a semente de mostarda porque a semente de mostarda é uma das sementes menores que existe. E mesmo assim ela se torna uma árvore na qual os pássaros fazem seus ninhos. Então, quando a gente tenta compreender a forma que Jesus tenta ensinar, a gente não se prenda o que Jesus está falando assim, a forma que ele está apresentando, mas se atente aos fatos que ele está nos mostrando, se tente compreender o porquê ele está transmitindo essa história. Quando ele fala sobre a semente ser plantada no campo, a gente precisa se desprender, abrir nossa mente e tentar compreender o porquê que Jesus está nos transmitindo essa informação. Eu que não sou agricultor poderia ficar perdido, mas aí a gente pede auxílio ao Espírito Santo que possa iluminar a nossa mente para tentar entender. Toda semente, para ela frutificar, para ela crescer e dar frutos, ela precisa ser plantada. Então a gente precisa fazer uma analogia. A palavra de Deus é a semente e o campo é o nosso coração, é a nossa mente, é o nosso entendimento. Então eu preciso pegar a semente do Evangelho e plantar em meu coração e a partir daí eu tentar cuidar, preservar, regar. E como você rega? Você rega sempre procurando saber mais de Jesus, sempre estar lendo os escritos que Jesus sempre falava e nos ensinava, porque a partir daí vai começar a gerar frutos em sua vida, você vai começar a ter um entendimento maior do que Jesus fala sobre o reino dos céus. Não adianta, Jesus é o caminho. Se a gente não procurar estar na presença dele, entender o que ele nos fala e tentar sempre mais estar na presença dele, o reino dos céus é simples, mas mesmo assim a gente corre o risco de nos perder e não conseguir ter acesso a esse reino. Porque é uma coisa mais simples do que você pegar uma semente e plantar no campo e cuidar dela para ela crescer. Mas mesmo assim ela requer um cuidado. A massa, da mesma forma, se você colocar fermento demais na massa, vai fermentar demais e não vai fazer o pão bom. E da mesma forma, se você fizer de menos, ele não vai crescer o suficiente. Então, tudo é nas suas proporções. Então, você tentar compreender os ensinamentos de Cristo é você se debruçar na palavra de Cristo todos os dias. Tentar se compreender. E é muito interessante que o dia de hoje ele é dedicado ao Santo Inácio de Loyola. Então é bem interessante que a exemplo dele, a gente possamos buscar sempre mais estudar. Eu vou só fazer um breve relato sobre o dia de hoje, que é dedicado a Santo Inácio. E é exemplo dele que a gente possa sempre estar buscando mais e mais a palavra de Cristo, mais e mais estar na presença de Jesus e sempre fazer a vontade do Pai. A gente deve viver de acordo com a vontade do Pai.
E assim, a semente que for plantada em nós vai gerar frutos e a gente vai poder transmitir a palavra de Cristo a todas as pessoas que estão conosco. Inácio nasceu na Espanha em 1491 e faleceu na Itália em 1556. Em sua juventude, dedicou-se ao serviço militar. Ferido gravemente em batalha, passou longo tempo de recuperação lendo a vida de Cristo e dos santos. Experiência que foi fundamental para uma mudança radical em seu ser. Estudou filosofia e teologia em Paris, onde fundou a Companhia de Jesus, os Jesuítas. É autor do famoso livro Exercícios Espirituais. Celebrando sua memória, peçamos por todos aqueles que se consagram ao anúncio incansável do Reino. Então, meus irmãos, que a gente não precise passar por uma situação que nos debilite para a gente encontrar Jesus. A vida de Santo Inácio, ele foi ferido gravemente e a sua recuperação serviu para ele se aprofundar mais no estudo de Cristo. E graças a Deus ele gerou fruto na sua dedicação a Cristo. Então que a gente possa também se dedicar a estudar mais sobre a vida dos santos, a vida de Cristo, os ensinamentos deles, para que a gente também possa gerar frutos nessa nossa vivência. Então, meus irmãos, muito obrigado pela presença de todos vocês no programa de hoje e que a gente possa nos encontrar no próximo programa com a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.